Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, antecipando aí o carnaval. Muitos nem estão mais assistindo a análise a uma hora dessa. Enfim, mas vamos aqui produzir, manter aí a produção de conteúdo, manter a atualização de vocês em relação ao que aconteceu no mercado e a expectativa que a gente tem aí para a semana pós-carnaval. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. E lembre-se de deixar aí o sino das notificações para que você seja sempre notificado quando tiver um novo conteúdo aqui dentro do canal. Nessa análise de fechamento, eu vou falar aqui dos seguintes ativos. Ibovespa, depois eu venho falando aqui de mini índice, mini dólar, juros, contrato F25. E na sequência eu falo aqui dessas ações aqui que vão dar aqui no total, na casa ali de 13 ações vão ser comentadas além de Petro e Vale, mais 11 ações. Se ativo que você quer que seja comentado não está aqui nessa lista, deixa aqui nos comentários que lá na quarta-feira, na análise de fechamento da quarta-feira, a gente busca incluir esses ativos que você quer que sejam avaliados e comentados na próxima análise de fechamento do pregão. Vou rodar aqui a vinheta agora e você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha, compartilhar se esse conteúdo for útil para você de alguma forma. Vamos lá. Então bora lá. Ibovespa, o pregão de hoje fechou em queda de 0,7%. E aí já comentei nas últimas análises sobre a questão da simetria de tempo dessa queda com essa alta. Eu vou colocar um gráfico de 2 dias, vai ficar um pouquinho mais claro vocês entenderem. Olha só o gráfico de 2 dias, ó. Ou seja, um candle para cada 2 pregões. Então você tem aqui, ó, vou até colocar em outra cor, em vermelho. 1, 2, 3, 4 candles caindo. E você tem aqui 4 candles do movimento de subida, não que sejam todos eles de alta, mas do movimento de recuperação. Dá para perceber que esse movimento está mais fraco do que esse movimento aqui de baixo. E dá para também perceber que esse movimento está respeitando a zona de resistência da média móvel exponencial de 13 períodos, junto com a média móvel de prazo maior. E também dá para perceber que a gente, ainda olhando para um gráfico semanal, ainda tem espaço aqui, seja no preço ou no tempo, para ter algo mais para baixo. E que essa semana, apesar de ter sido positivo de 1,02%, ficou travado ali na média, não fechou acima da média. Então, de maneira geral, olhando só para um gráfico de 2 dias, se ocorrer o retorno do preço para baixo 108,377, vai aumentar a probabilidade de ter o quê? Uma formação de topo descendente na resistência, aumentar a chance de ter queda para vir perder esse suporte e caminhar aqui para essa região. Então, olhando novamente para o gráfico diário, o primeiro indício para isso é oscilar abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, 108.968 pontos. Caso isso aconteça, formação de topo na zona de resistência, aumenta a probabilidade de queda. Se perder essa mínima aqui, que é a mínima que eu comentei no gráfico de 2 dias, reforça a chance de ter algo mais para baixo no índice. Então, esse é o caminho mais provável. Pensando, mas é o carnaval porque vai fazer o carnaval. Não, por enquanto o cenário é mais negativo. Para que mude isso, não significa dizer que isso é a certeza que vai cair. O cenário é esse, então tem um risco maior para as posições compradas. Agora, o que muda esse contexto? Eu já comentei aqui com vocês. Retornar para cima da região de 110 mil pontos e passar a proporcionar. Ou seja, abre quarta-feira que vem, lembrando, próximo pregão, próximo dia de negociação para você aqui na Bolsa vai ser a partir das 13 horas da quarta-feira de cinzas, dia 22. Então, é o horário que você vai voltar aqui para as negociações, após aí o carnaval. Então, nesse momento aqui, o que precisa acontecer lá na quarta-feira? Abre subindo e depois, ali no decorrer, não vai dar tempo para quarta, que é só das 3 até as 18, mas a partir do pregão seguinte, ter sinalizações de alta, pelo menos num gráfico de 120 minutos acima da região de 110 mil pontos. Enquanto isso não acontecer, a gente continua olhando um pouquinho mais para baixo no Ibovespa. Beleza? Alinhados? Deixa um like, um joinha com esse alinhamento aqui. Compartilhe também o vídeo, agradeço demais. Futuros. Mini índice fechou, inclusive, pegando a última meia hora de pregão, fechou ainda puxando mais para baixo.
Então a tendência aqui, até olhando para o intraday, já é de baixa no gráfico de 30 minutos, no dia 60 está próximo de montar uma tendência de baixa. Então, de maneira geral, abriu caindo o próximo pregão, a gente vai focar um pouco mais na ponta vendedora, topo descendente, pivô de baixo, mas enfim, vai mudar muita coisa, tende a mudar muita coisa, porque a gente vai ficar basicamente aí 2 para 3, 2,5 pregões aí fora do mercado, nosso mercado fechado lá fora em funcionamento. Então pode ter gap ou de alta ou de baixa aí a partir de quarta-feira, então pode mudar muito, que eu vou comentar aqui, então é melhor você acompanhar a nossa sala ao vivo, que tende a acontecer aí na quarta-feira. Acompanhe meu Instagram que eu vou informar direitinho aí a sala ao vivo da quarta-feira. Então fique antenado que a gente tende a entrar ao vivo ainda já na quarta-feira com vocês. Lá a partir das 13 horas ou até mesmo um pouquinho antes, a gente abre a sala um pouco antes, ali a partir das 12h45, que aí a gente já pega ali a abertura do mercado e a gente vai avaliando aqui a oportunidade de compra e de venda no índice ou no dólar e também fazendo novas avaliações aí ao vivo das ações para vocês. No gráfico aqui, então, de 60 minutos, mais alinhado para baixo. Então, continuando desse jeito, abrindo em queda, foco maior em buscar a operação de venda. Só olharia para a compra se abrir subindo, superando essa máxima aqui dessa última meia hora de pregão, 110,995. Já no dólar, aqui olhando para o pregão de hoje, gráfico diário, temos um topo descendente. Então, opa, nossa, a bolsa está mais para cair, o dólar também está gerando sinal de baixa, tá? Será que a bolsa não vai apontar para cima? Precisa realmente ter algo maior para cima ali. Não tem sinal de baixa ainda na bolsa, já tem sinal de baixa no dólar. Dólar perdendo essa mínima aqui, ó, pivô de baixa, se perdeu os 5,140 e aumenta a probabilidade de queda do dólar, caminhando de novo para a região mais próxima ali do 5,074 até os 5.000 pontos. Então, um sinal realmente bem negativo para o dólar no pregão de hoje. Para anular essa expectativa negativa do pregão de hoje, ele tem que anular esse topo descendente. Então, olhando para o G60, a correção, até olhando para o que foi aqui a queda e a correção que está acontecendo, o caminho mais provável é para baixo. Mesmo que abra subindo, dá para buscar a compra, mas já ficaria de olho em topo descendente, foca em venda no dólar. Tá? Então, ficaria mais focado aí em venda no dólar, o cenário está um pouquinho mais para venda no dólar, a não ser que realmente abra muito forte para cima para olhar novamente mais para a ponta compradora. Depois disso, vou falar aqui dos juros DI. DI, lembrando, também está em tendência de baixa, chance maior de buscar o suporte ali na casa dos 12,42 até os 12,36. Esse é o caminho mais provável para o DI. Não tem nenhum sinal de alta. Para mudar essa expectativa, tem que pelo menos voltar para cima da região de 12,78, 12,77, 12,78. Enquanto isso não acontecer, seguimos aí com um caminho mais alinhado para baixo no DI. Olhando até para o fechamento da semana também, ó, topão descendente. Caminho mais provável para os juros aí, contrato F25 para baixo. Petrobras, queda hoje de 1,53%, perdeu o mínimo do pregão anterior. Me interesso na Petro na semana que vem se ela gerar sinal de alta nessa região aqui. Só que agora não abriria compra de imediato em cima do ativo. Sendo bem mais agressivo, arriscar uma compra na superação da máxima desse candle, com stop aqui embaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima a favor da tendência de alta de curto a médio prazo do papel. Se a gente pegar só, assim, falando de curto prazo, porque assim, tem aqui, se eu pegar só o movimento mesmo, a gente está dentro de uma tendência ainda indefinida, não confirmou ainda um pivô de alta. Então, com viés um pouquinho mais positivo, na minha opinião, considerando principalmente a questão do fundo ascendente no gráfico mensal. Então, de maneira geral, ainda olharia para a Petro um pouquinho mais para a ponta compradora ali de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no decorrer da próxima semana pós-carnaval. Vale 3, topaço, com engolfo de baixo, fechamento para baixo ali da mínima do que no anterior, fechamento se segurando abaixo da média, abriu até de forma positiva, mas perdeu força no decorrer do dia, perdeu a mínima do pregão anterior. Então temos ação dentro de uma tendência indefinida. No gráfico diário, indefinida. Superou a máxima do último topo descendente. Mas para gerar alguma expectativa maior de alta, uma maior probabilidade de subida, ela precisa gerar algum sinal ou de fundo ascendente ou de pivô de alta no decorrer da próxima semana. A última informação que temos é de um topo na média, na zona de resistência do topo anterior, aumentando a chance de ter queda. Enquanto não tiver algo que mostre o contrário do que temos aqui, que eu mencionei, de para se ter algo expectativa para cima, precisa de sinal de alta. Aqui a gente tem um sinal de baixa. Então, apesar de ter se sustentado no gráfico semanal acima da média, ainda olhando para o mensal do ativo, a gente tem um topo em cima de zona de resistência, batendo certinho no tempo, enfim, uma probabilidade ou de lateralizar ou de ter um movimento para baixo.
Então tem que ter mais confirmação para se ter alguma expectativa maior de subida para Vale, para se ter algo realmente para abrir a operação na ponta compradora no ativo. Perda da mínima do pregão de hoje, 33,63, reforça a chance de queda para esse papel a partir da próxima semana. Seguindo aqui para as ações, a gente encerrou a posição de venda que a gente tinha aqui em Embraer. A venda aqui depois desse candle que vindo aqui para baixo, até chegou a andar um pouquinho, mas aí voltou, aí volta aqui, gera um topo, a gente reposicionou o stop para cima da máxima desse candle e acionou a saída aqui no pregão de hoje, um stop parcial dessa posição. Quando eu falo parcial, que normalmente a gente toma um risco sobre o capital total, que se perder ali, se acionar o stop vai ser de 0,5% de stop. Nesse caso aqui, o stop dessa posição foi de 0,21% sobre o capital total. A ação caiu aí, ou seja, o stop da operação em si 1,35%, esse 1,35% representou uma redução de 0,21% do capital total dentro da nossa gestão aí de risco. O próximo ativo a gente tem posição comprada em Itaúsa, que também já tem um stop de proteção de não sair, nesse caso aqui não de não sair, mas perdendo dessa operação. Seguimos aí com o stop de proteção posicionado ali no R$ 8,61. Se mudar isso, se mudar esse stop, né, a partir de quarta-feira, a gente comunica aí dentro do aplicativo DV Invest. Os outros ativos que a gente tem posição de venda em REC V3, seguimos na ponta vendedora, caiu aqui hoje 1,34%, a gente ainda com a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Depois de REC V3, a gente tem EZTC3. Lembrando que REC V3 a gente reposicionou o stop dessa operação, colocando o stop dela aqui nos R$ 30,73, acima dessa máxima aqui, ó. Mas voltar aqui para cima, basicamente anula a expectativa que a gente tem de queda desse papel. Então reposicionamos stop, já é um stop parcial dessa operação que a gente abriu em REC V3 na ponta vendedores. E a gente tem também posição em aberto em EZTC3, que teve uma leve queda no pregão de hoje, bastante volatilidade, 0,46%, mas até que mostra também o contrário, expectativa maior de baixa. Uma das alternativas que teria aqui é jogar o stop acima da máxima do pregão de hoje. Seria um stop bem mais curto para essa operação, quase que no 0 a 0, quase sim. Um pouquinho ainda seria negativo, mas pouquíssimo negativo. O stop aí, reduzindo o stop ali para a faixa dos 13,21. Essa modificação acontecendo, você vai receber essa notificação no seu celular através do aplicativo aqui DV Invest, aqui do meu lado aí, o QR Code aí do meu lado. Seguindo, e lembrando que você pode acessar também via app.dvinvest.com.br. E lembrando também pela loja da Apple, loja do Android, lá Apple Store ou Play Store, que é o Google Store. Você acessa aí o DV Invest, o aplicativo, e instala no seu celular. Ações solicitadas aqui para vocês. BBDC4, candle de definição hoje, queda de 0,57%. O ativo veio para cima dessa região aqui, ó. Fechou acima da média, fechou acima desse suporte, beleza. Então, se a partir desse momento essa ação na próxima semana gerar sinal de alta acima dessa faixa de preço ali, em torno dos 13,50, eu vou focar um pouco mais em pensar em compra dessa ação. É lógico que seria mais interessante ainda, olha a semana como foi boa, no BBDC4, alta de 10%. Depois de uma queda que fecha abaixo do fundo anterior e já volta forte aqui para cima, cria-se uma expectativa para cima, mas ainda tem a média pela frente que foi respeitada aqui. Mas já é uma sinalização positiva. Tanto que aqui no gráfico diário, pela sinalização que aconteceu, eu ficaria um pouco mais focado em compra. É lógico que se acontecer aqui, ó, se acontecer o que aqui, ó, se acontecer, deixa eu só pegar aqui a minha ferramenta, se acontecer um fechamento aqui assim, ó, forte para baixo, aí aumenta a probabilidade de queda, porque ainda é um topo descendente. Só que se essa queda for mais fraquinha, bate ali na média, não consegue evoluir muito, vai passando o tempo e não evolui muito para baixo, o foco seria um pouco mais na compra, principalmente de pivô de alta pelo gráfico diário. Então, quem está comprado nessa ação tem a opção de, vou colocar o stop ou abaixo da mínima do pregão de hoje ou abaixo da mínima do pregão de ontem, do pregão de quinta-feira, lá nos 13,52. Se quiser colocar um stop falando de operação de swing trade. Quem está comprado, comprou lá próximo da mínima, aqui no gap de baixo, comprou e está pensando em carregar por mais prazo, por mais semanas ali, tentando pegar toda uma movimentação de mudança de tendência, deixa o stop lá na mínima que seria aqui um fundo já do gráfico semanal em 12,59. A próxima ação, você falar da Elet3, Eletrobras, gráfico diário, um sinalzinho de alta, confirmando um martelo ali, um padrão de reversão dos candles, ainda fraco para subir. Mas temos uma sinalização de alta contra a tendência.
Então, o que é mais provável para essa ação que está em tendência de baixa também pelo gráfico semanal? O mais provável é que venha aqui, bata ali na média e possa gerar algo para baixo. Então, de maneira geral, é um ativo que, primeiro, se estou comprado, eu olharia deixaria um stop em 34 e 43. E se acontecer aqui, ó, sobe um pouquinho mais, gera ali quarta e mais quinta-feira, e gera perda de mínima ali, gera um topo descendente para baixo da média, ou testando a média, também seria um sinal de saída de uma posição comprada nesse ativo. Tá? Então, lembrando, gráfico semanal, gráfico diário, alinhados para baixo, em cima de ELET3. E olhando para o gráfico mensal, dentro do movimento de queda, que o caminho mais provável, enquanto não tiver nada diferente do que temos até agora, é olhar mais para a faixa ali dos R$ 32,00, número redondo, até essa mínima aqui na casa dos 28,66. O próximo ativo, depois de ELET3, JBSS3, a ação está dentro de uma tendência de baixa, gerou topo, igual eu estou falando lá da ELET3. Estava comprado aqui em JBS, por exemplo. Estava comprado JBS, perdeu a mínima ascendente que você pula fora da sua operação. Não significa dizer que ela vai despencar, mas é um sinal de baixa contra a sua operação na ponta compradora. Para gerar alguma expectativa de alta nesse papel, de buscar alguma operação de compra, sendo um pouquinho mais agressivo na superação da máxima desse candle, que seria um pivô de alta, ou seja, superação dos 19,22. Só que uma compra abaixo da média não é tão legal. O ideal é que a entrada aconteça já para cima da média, já gerando uma expectativa de mais de força por parte dos compradores. Ou mesmo um fechamento de um pregão para cima da média, assim, ó, para arriscar uma compra, tentando pegar 1,5 vezes o tamanho desse risco desse candle aqui, que seria um candle grande de alta. Essa é a alternativa que eu vejo de fazer compra em JBSS3, que nesse momento, tanto pelo gráfico diário como pelo gráfico semanal, está apontando ainda mais para baixo. E olhando para o mensal, apontando mais para baixo significa dizer o que, Dalton? Significa dizer que a primeira, assim, esse 19,14 ainda é válido até o fechamento desse mês como nível de suporte no mensal. Significa dizer que a ação está aqui nos 18,72, mas pode fechar o mês acima desse patamar, respeitando os 19,14, 19,15, essa região aqui, no fechamento, funcionando como suporte. Mas enquanto não tiver nada diferente do que temos até agora, está olhando mais para cá, de buscar essa região de fundo na faixa dos 16,59. O outro ativo a ser falado, depois de JBSS3, falando de CSNA3, que no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 4,33%. Observe, ó, respeitando ali a zona de resistência, segue caindo aqui CSNA3. Então não tem sinal de alta aqui não vejo oportunidade de compra nesse momento não, olhando para compra nesse ativo, só arredondando. Sinais de alta acima dos R$16, ok, dá para se buscar compra nesse papel. Abaixo desse patamar, nada feito para entrada em CSNA3. Tendência de baixo gráfico diário, tendência de baixa CSNA3 não, desculpe, né? Eu olhei o ativo errado, é COSAN. Já aproveitei que eu já fiz a análise de COSAN aqui, tendência de baixa em todos os prazos operacionais. Vamos falar de CSNA3 aqui que eu digitei errado. CSNA3, a queda foi de 3,12%. A tendência está indefinida aqui agora, porque ela gerou um topo descendente no gráfico diário e nem tinha mais um fundo ascendente, né? Mas enfim, a gente está dando uma tendência indefinida, com viés de baixa, porque a perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda. Tecnicamente ainda tem espaço para uma correção um pouquinho maior no gráfico semanal da sua atual tendência de alta de curto a médio prazo. Para abrir uma compra nessa ação, se esse sinal de baixa não for muito longe, tiver mais uns 2 pregões aqui de maneira mais fraca, 2 a 3 pregões, e depois ela gera sinal de alta na sequência como um fundo ascendente. Ou ela lateraliza aqui e gera um pivô de alta também, outra alternativa de compra. Mas enquanto isso não acontecer, eu não abriria compra ainda em CSN. Depois disso, Magazine Luiza, que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, semanal, força para subir, está caindo de maneira mais fraca do que foi a subida. Dá para ver aqui, né, no gráfico diário, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 candles. Se eu pego daqui para cá a quantidade de candles, nem devolveu ainda o que subiu em 4 para 5 candles. Então, é um ativo que, sinceramente, sendo um pouquinho mais agressivo aqui na quarta-feira, se o mercado resolver abrir forte para cima, superando a máxima desse candle aqui, daria para arriscar uma compra aí no papel. Mas é algo que, se isso acontecer, se resolver fazer essa entrada mesmo, sendo um pouquinho mais agressivo, você vai receber essa recomendação com todos os dados, onde fica o stop, o objetivo, como é que vai ser essa operação, quantos por cento do capital vou alocar nessa operação. A gente passa isso no seu celular, você recebendo aí a recomendação. Mas lembrando,
A tendência no gráfico diário continua sendo de baixa. Precisa ter algum sinal de alta para trazer alguma chance de reverter essa tendência. Está apenas no nível de suporte ali do gráfico semanal na média móvel exponencial de 13 períodos. Vivo, VIVT3, forte alta aí nos últimos pregões, principalmente hoje, né? Uma alta muito forte de 2,69% semanal, quase já no pivô de alta ali. Abriria compra nesse rompimento? Não. Por quê? Porque já são vários pregões chegando na resistência, então aumenta a chance de ter alguma correção logo na sequência. O que eu aguardaria seria ou ela respeita aqui a resistência, fica aqui de lado e depois gera pivô de alta, ou ela supera, gera uma correção e busca uma entrada ou mais próximo da média, enfim, um fundo ascendente. São as alternativas de entrada que eu vejo para VIVT3 pensando em swing trade. Quem está comprado no papel tem a chance de colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, 40,22. Estaria bem posicionado, na minha opinião, em termos de swing trade. E pode ir evoluindo esse stop a cada nova mínima ascendente. Por último, vou falar de RRP3, que a ação está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. A gente está até vendido em REC V3, né, dentro do setor. Está dentro de uma tendência de baixa, não gerou nenhum sinal de alta. Se fosse para arriscar também a compra é algo parecido com o MGLU3, sendo mais agressivo. Ela conseguir superar a máxima do pregão de hoje a partir de segunda-feira. Por quê? Porque é contra a tendência, mas eu tomo um risco desse tamanho aqui, na expectativa que retome um movimento de alta no gráfico semanal, e se isso acontecer, se isso resolver acontecer, a gente teria ali uma relação risco-retorno muito satisfatória nesse ativo. Mas não tem ainda esse sinal que favoreça. Tem que aguardar o rompimento dos 41,17 para ser mais agressivo aí em cima deste ativo. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua atenção aqui nessa análise de fechamento do pregão. Deixa um like, deixa um joinha. Lembrando que quando você faz isso, você valida que o YouTube pode entregar esse conteúdo, que você acredita que esse conteúdo possa ser útil para outros investidores. Então o YouTube enxerga dessa forma, quanto mais likes tiver, ele entrega isso para outros investidores, tentando gerar valor para outras pessoas que não encontrarem nesse conteúdo de valor. Se para você ele é útil, que pode ser útil então, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, faça isso, deixa um like, um joinha, agradeço demais. E lembre-se de aproveitar ao máximo, seja para descansar ou para curtir o feriadão aí do carnaval. Voltamos a nos encontrar em termos aqui de YouTube, em termos de análise de fechamento, ou radar do mercado, ou radar da semana, na próxima semana, né? Domingo, de repente, eu solto aí o radar da semana, ou mesmo já na terça-feira eu solto o radar da semana. Uma semana mais curta, né? Que a gente vai ter na semana que vem. Mas é isso, no meu Instagram a gente vai continuar mantendo contato, o Dalton Vieira lá no Instagram. Estamos juntos, grande abraço, até a próxima.